Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a doutora Letícia Mota. Ela faz parte da clínica do doutor Michel Menezes, né, um médico bastante renomado, cirurgião bariátrico aqui do Rio de Janeiro. Ela é pós-graduada em psicologia clínica, pós-graduada também em psicologia hospitalar. Ela tem atuação de 3 anos na psicologia de clínica infantil e acompanha a cirurgia bariátrica desde 2013. Então a gente tem aí 7 anos de experiência e ela é formada em psicologia lá na Unic, que é a Universidade de Cuiabá. Tá? Então a gente vai aguardar ela entrar para bater um papo conosco, para a gente finalizar esse ciclo da cirurgia bariátrica. A gente já conversou com o cirurgião, Dr. Daniel, a gente já conversou com o anestesista, Dr. Leônidas, também conversamos com a psicóloga, a doutora Andréa, e hoje a gente conversa com a doutora Letícia sobre psicologia antes e depois da cirurgia. A gente vai procurar entender um pouquinho aí quais são alguns requisitos, o que acontece ali nas cirurgias, nas consultas pré-cirúrgicas e a importância também das consultas pós-cirúrgicas, né? Porque a gente acaba pensando no durante, ali no antes, mas o acompanhamento após é muito importante, pelo pouco que eu conheço aí da parte da cirurgia bariátrica. Mas nada melhor que a doutora Letícia, quando ela entrar, explicar pra gente. Como eu sempre falo com vocês, é muito importante colocar a pergunta aqui no interrogaçãozinho, né, no quadrado de interrogação. É bem importante pra gente que eu consigo jogar essa pergunta e ela consegue ler junto comigo. Obrigado mais uma vez aí por estarem conosco e só aguardar a doutora André, doutora Letícia entrar pra gente bater esse papo aí sobre psicologia, que eu acredito muito que será, e já é, né, uma profissão muito importante para nós devido a inúmeras coisas aí de casos de depressão e algumas outras particularidades dentro da nossa cabeça aí que precisam ser pelo menos domadas, né? Não só dominadas, mas domadas é muito importante. Tá? Daqui a pouco ela já está com a gente, mas lembrando que as nossas lives elas ficam arquivadas aqui no IGTV, no Instagram. Então se você entrar na página da Real, vai lá no IGTV e tem todas essas lives que a gente conversou. A gente já falou sobre plástica, cirurgia bariátrica, conversando com alguns colaboradores. Então é muito legal, a gente tem um conteúdo bacana aí para vocês adquirirem esse conhecimento e conhecer um pouquinho também da nossa empresa, né, da Real, que está aí há mais de 3 décadas trabalhando com material cirúrgico e outras coisas. Tendo interesse é só entrar lá na nossa página e continuar seguindo a gente, tá? Além do nosso canal do YouTube, que é uma ferramenta nova, a gente vai começar a colocar mais coisas sobre materiais. Hoje a gente está muito focado na parte de lives mesmo, né? Nesse bate-papo, que a gente acaba aprendendo muito, né? Com os profissionais de cirurgia, que todos esses profissionais. Então o YouTube ajuda bastante lá, é Real Médica, não tem como errar. E é só encontrar a gente lá, se inscrever e acompanhar. O legal lá é que tem muito conteúdo bacana que a gente vem adquirindo aqui. Vou até dar um toque aqui na doutora Letícia, ver se ela tá chegando, pra gente não atrasar, né? E não perder tempo, na verdade. Olha ela aí, chegou. Foi só transmissão de pensamento. Vamos convidar a doutora Letícia, então, para bater um papo conosco. Já convidei, ela está conectando. Então é isso, gente. Mandem as suas perguntas aí na ferramenta de interrogação. Oi, doutora Letícia, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bom, Tudo Antônio? bem, tudo tranquilo. Eu já te apresentei aqui, já falei um pouquinho da sua experiência, do que você faz, que você já está aí há 10 anos trabalhando com cirurgia bariátrica, né? E 7 anos, na verdade. isso, falei errado, 7 anos, desde 2013. Eu pensei uma coisa e falei outra, mas tudo bem. E conversei também, falei sobre sua experiência de pós-graduação em clínica, em hospitalar também, que é muito legal. E algumas perguntas já chegaram para a gente, mas eu acho bem interessante, doutora, a gente cravar, vamos usar essa palavra, essa expressão cravar aí, a importância do momento
psicológico mesmo para um paciente bariátrico, que eu acho que é onde a gente vai abordar esse tema. O que leva uma pessoa, né, um ser humano, a pensar em fazer cirurgia bariátrica e quais são os principais medos? E eu acho que o interessante é a gente começar o que leva ele a pensar, não, preciso fazer uma bariátrica. O que você conta para a gente sobre isso? Olha, a gente vê tanta coisa no consultório, Antônio, Eu imagino. pode motivar, né? Mas é que a gente vê muitas pessoas buscando a bariátrica como uma forma de conseguir um sucesso que outros tratamentos não conseguiram, Uhum. né? Então, acho que isso motiva muitas pessoas, dá esperança de ter uma vida melhor, de ter mais saudável, ser mais saudável, né? De ter mais qualidade de vida. Então, acho que isso é o grande motivador para as pessoas procurarem hoje a cirurgia bariátrica. Há alguns anos, né, a cirurgia vem ganhando notoriedade, aí, alguns artistas até operando, né, Sim. muitos grupos, muitos blogs de pessoas operadas sendo criados. Então, acho que as pessoas estão tendo mais informação, né, e buscando mais, e com isso o número de pacientes só tem aumentado, né? Uhum. Não, legal, legal. E só que com tudo isso eu falo, as pessoas sabem muito, querem muito, mas por incrível que pareça, muitos chegam lá no consultório e perguntam por que que precisa passar pelo psicólogo. Sim. Então, muita gente não tem nem ideia de qual a importância dos aspectos psicológicos aí no que diz respeito à obesidade como um todo e principalmente nesse acompanhamento de cirurgia bariátrica, né? Não. Então, a gente estava conversando sobre isso que você fez, né? Vamos pensar num Sim. tema, eu acho que isso é algo muito importante, né? Da gente falar dessa importância, tanto no pré e quanto no pós-operatório, né? Que eu acho que é o principal disso É também. por isso que a gente te convidou, para você ajudar a gente a entender isso aí. Mas me conta, doutora, a gente, tudo bem, fui lá numa consulta, obviamente a primeira consulta é com o cirurgião, né? Se não me engano, acho que é por aí. E aí você tem que se preparar para a cirurgia se de fato você está com os pré-requisitos e tudo mais que o cirurgião que faz essa triagem, digamos assim, né? E quantas sessões, a gente pode chamar de sessões, não é consulta, né? É sessão, né? A gente teria que fazer antes de uma cirurgia? Existe uma quantidade ou depende de caso a caso? Como é que funciona essa sua análise? Isso depende muito de caso a caso, né? Uma das coisas importantes que a gente faz nessas primeiras consultas é justamente avaliar esse quadro emocional do paciente em relação à cirurgia, né? O que que ele sabe, o que que ele conhece, se ele está ciente de tudo que vai mudar na vida dele. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam totalmente cruas, Uhum. né? Não tem ideia, bariátrica é só emagrecer. E não é só isso, né? Tem outras pessoas que não, que já conhecem outras pessoas operadas, tem membros da família que já operaram, então conhecem muito mais sobre a cirurgia, então psicologicamente entendem um pouquinho melhor esse respeito. Então isso também diz um pouquinho da quantidade de consultas que a gente vai precisar fazer, né? E como que Legal. está o estado emocional daquele paciente naquele momento que busca, como é que está a vida dele naquele momento que ele está querendo essa mudança tão grande, Sim. né? Então, varia muito o número de consultas. E existe muito aquele nervosismo pré-cirúrgico, digamos assim, para qualquer cirurgia, né? Não só bariátrica. Eu já fiz 2 cirurgias e com certeza ali naquele momento ali, vamos ao centro cirúrgico agora, bate um desespero sensacional. Existe alguma uma técnica, alguma coisa que você já trabalha dentro dessa cabeça aí do paciente? Existe algo já planejado? Não planejado, não. Mas eu converso muito com os pacientes a respeito da confiança na equipe cirúrgica que eles escolheram, né? Legal. Então, conversar muito com os médicos, conversar muito com os anestesistas ali. Um grande medo das pessoas justamente é a parte da anestesia, né? Então, eu falo, conversa muito com o anestesista quando ele for se apresentar, né? Isso já ajuda a acalmar. Levar alguém da família que ajude também nesse processo de acalmar. Porque se o Uhum. acompanhante for mais nervoso que o paciente, É dificulta, verdade. né? Então, alguém que apoia a cirurgia é fundamental, né? Porque vai estar dando força para aquele paciente no momento. E acho que o principal é isso, eu falo muito para eles, vai com medo mesmo, né? Não deixa o medo impedir de você fazer uma mudança na sua vida.
Então, lógico que a gente cerca o paciente de informações, né, para que esse medo também diminua um Sim. pouquinho, mas para enfrentar, né, enfrentar esse medo que vem depois, lógico, não é um processo fácil, mas a gente vê cada mudança de vida que vale a pena passar por cima desse medo. Então, o medo acaba sendo importante pra caramba, né? Dentro desse processo. Sim, Porque ele pode vir auxiliar no pós-cirúrgico que a gente vai chegar lá. Calma, a gente não vai adiantar isso. Mas eu tá. acredito que a gente vai chegar nessa parte aí. A Dayana comentou aí logo há pouco sobre isso, do tipo, se não mudar a cabeça, se não mudar o olho, né? Aquela coisa que a gente vai chegar lá. Calma que a gente ainda está antes da cirurgia aqui. Mas é bem bacana mesmo, acho super válido, né? A pessoa, só dela estar ali, ela já deu um passo muito grande. Isso é muito legal. É muito importante mesmo. A gente tem algumas perguntas aqui, eu já vou começar a interagir com o pessoal. Tá. Existe bem legal essa pergunta aqui acho que é Paty Pinheiro. Ela pergunta se existe alguma. Eu sei que o consultório parou por um tempo, né? Como todos nós, né? As cirurgias eletivas elas foram proibidas durante o período da pandemia. Hoje já voltou. Lógico que deve existir uma fila e tudo mais. Mas existiu alguma tendência ali dentro do seu dia a dia, doutora? Não só eu acredito, não, eu tenho certeza que o isolamento ele acaba, a gente está falando de bariátrica, mas ele acaba envolvendo muito o psicológico de todos nós, né? Não só o paciente bariátrico, mas todos nós. Isso mudou a sua cabeça de pensar de repente daqui para frente, tô pensando aqui alto, né? Vou implantar de repente uma pré-consulta virtual de início. Acho que é bacana a gente explanar sobre isso, que eu acho que realmente a pandemia vai deixar um legado para a gente. Vai. A gente, até lá no consultório, a gente começou, né, a fazer essas consultas online. Embora Aham. o consultório já esteja aberto, a gente esteja atendendo presencialmente, a gente entende que muita gente ainda está com medo e realmente está respeitando aí esse Uhum. isolamento social, então só sai realmente em caso de extrema necessidade. Então, por que não ofertar, né, essa possibilidade da pessoa começar o tratamento mesmo, né? Então, a gente vai entrevistas preliminares comigo, com a nutricionista, e aí mais Sim. para frente eles partem para o processo de fazer exame e futuramente eles vão até, né? Então eu acho que isso é algo que imagino que veio para ficar, sabe? Trouxe possibilidade, aproximou muitas pessoas. E olha, não só no pré-cirúrgico, mas no pós-cirúrgico também, né? Muito Bacana. estava sumindo aí dos atendimentos, muitas vezes sem ter condição de ir mesmo para o consultório, mora longe, outras questões, até isso também ajudou. Então, acho que aproximou também para os pacientes de pós-operatório, né? Então, Ah, que ótimo. Uma outra pergunta que ainda não fizeram aqui, mas eu ouvi hoje até de um colaborador lá da empresa, que eu acho que é uma questão muito importante. Todo mundo deve ter essa dúvida e, lógico, perguntar para o doutor Michel na primeira consulta. Mas a terapia, a consulta psicológica, ela está inclusa, meu plano de saúde vai pagar e tudo mais? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Isso é muito importante. Eu acho que é uma barreira que a psicologia dentro da bariátrica tem rompido muito. Então, quando eu comecei lá, sei lá, vou falar, 15 anos atrás, trabalhar com esse tipo de coisa, com material cirúrgico e com bariátrica, era tipo, ninguém aceitava isso. Marquei cinco consultas e apareceu para a primeira e não voltou mais, né? uhum. Porque teria. Explica para a gente, para o pessoal ter essa dúvida, essa diretriz que muita gente tem. Olha, eu acho que isso, na verdade, varia muito de equipe, né? Tem cirurgiões, como é o caso lá do Michel, que tem a equipe completa trabalhando junto com ele dentro do consultório, né? Isso é bem Tem, bacana. né? É lógico, a gente se conhece, a gente sabe a forma que cada um pensa, então a questão da equipe fica muito maior nesse caso. Mas Uhum. tem regiões que optam por passar, encaminham, né, os pacientes para os profissionais do plano de saúde e Sim. depois eles vão continuidade no processo de forma separada. Então, quando isso acontece, hoje os planos de saúde oferecem esse trabalho psicológico, né, esse acompanhamento tanto no pré quanto no pós-operatório. Legal. Claramente desconheço se existem número de sessões para isso, tá? Eu acho que nesse caso
não Uhum. teria, mas posso estar enganada. É, agora, quando a gente trabalha com equipe de cirurgião, depende muito, né? Depende, acho que, de cada clínica, se a clínica tem credenciamento com plano de saúde ou não, né? Então, determinados planos de saúde cobrem tudo, psicólogo, nutricionista, alguns não, né? Muitos dos pacientes, às vezes, pagam a consulta, mas pedem reembolso para o plano. Então, existe também essa possibilidade. A gente fala sempre para os pacientes procurarem isso, né? Caso Aham. eles precisem pagar essas consultas iniciais. Pede muito que a gente é profissional, trabalha, a gente depende de ter, mas que em hipótese alguma pacientes abandonem tratamento por falta de dinheiro, né? Tantos recursos, tantas possibilidades de acompanhamento hoje, Uhum. então não deixar empecilho para fazer um pós-operatório, né? Ter cuidado com isso. E a maioria dos planos de saúde tem esses mais à disposição, né? Ah, Então, legal. por aí, Tá vendo? Eu não estava tão atualizado assim. Eu não tinha todas essas informações. Bem legal. Obrigado, doutora. O Luciano, ele perguntou para a gente sobre se já teve algum caso do paciente não operar devido a algum transtorno, alguma coisa psicológica. Isso acontece? É normal? olha, pelo paciente, isso às vezes pode acontecer sim, tá? Uhum. Já teve casos de pacientes que desistiram dentro do hospital, estava com tudo ok, e aquele medo foi tão maior do que imaginou que ele acaba desistindo. Alguns repensam, voltam anos depois, outros realmente decidem que não é aquilo que eles querem. Do nosso ponto de vista psicológico, né, como profissional, Uhum. para impedir o paciente de fazer a cirurgia, ele tem que ter um transtorno muito sério, né? Um transtorno psiquiátrico, na verdade, não tratado muito sério. Dependência química também é algo que psicologicamente a gente não indica. Dependência química, dependência de álcool, né, também. Mas essas duas questões também são tratáveis. Então, um paciente, por exemplo, que já foi um ex-dependente, mas fez Uhum. tratamento, né, tem um acompanhamento, está estável por pelo menos 2 anos, tá? Do ponto de vista psicológico, salvo as outras questões, ele está apto, né? Mas do ponto de vista do paciente, acho que tudo pode acontecer, né? É Mas assim, verdade. eu vi que ele perguntou em termos de percentual, eu acho que não é alto, não, muito pelo contrário, né? Como eu falei, a Uhum. maioria das pessoas enfrenta medo e vai, então a gente tem poucos casos de potência, né? Sim. E o paciente, ele acaba escolhendo a equipe pelo cirurgião, né? Na grande maioria dos casos. Não existe uma indicação, a doutora Letícia foi abordada logo na primeira consulta antes do pessoa ir no cirurgião. Isso não existe, né? Não, Ou não, existe? Não, né? não. Eles passam sempre pelo cirurgião. Existe um fluxo, né? Existe. Cirurgião, psicólogo, nutricionista e assim vai, né? Tá. Até para eles chegarem na equipe, eles Aham. têm que estar, né, com o profissional já tem que saber se aquele paciente está apto, né, se ele tem o IMC correto, se ele tem ou Aham. não comorbidades. Então, todo esse passo a passo é feito antes deles chegarem na gente. E geralmente é indicação mesmo, né? A maioria das pessoas que chegam lá na clínica tem indicação de alguém que operou, né? Uhum. E conhece o trabalho do Michel ou dos outros cirurgiões que operam lá com a gente. Mas existem casos, né? Pessoas que aleatoriamente colocam na internet, É isso aí. então que o plano aceita e vai, É né? E verdade. que bom que a maioria gosta e fica. Então, acho que é isso. Não deixa de ser uma retenção aí de paciente, né? É importante quando ele chegar conseguir fazer essa retenção. Tivemos Com algumas perguntas sobre jejum, que não é para hoje. Pessoal, não esqueça, tá vendo? Quanto tempo leva para uma recuperação da cirurgia, mas aí a gente pode chegar depois lá. Não é bem uma recuperação, é uma manutenção psicológica, né? A gente pode chegar nesse mérito. Então, vamos falar um pouquinho mais próximo da cirurgia. Chegou o dia da minha cirurgia. A doutora Letícia, ela não vai até o hospital com o paciente, né? Isso não acontece. Não acontece, mas você Não. tem uma data específica do tipo, o paciente vai operar daqui 10 dias, ele tem que passar por mim 5 dias antes, 10 dias antes. Existe esse cronograma também, não?
Não, depende muito de cada paciente, tá? Aham. A grande maioria, quando a gente considera que estão bem, né, eles fazem o processo do fluxo pré-operatório e só voltam realmente no pós-operatório. Um ou outro que a gente percebe um pouquinho mais de ansiedade, um pouquinho mais de temor ou de alguma preocupação, aí a gente pede para voltar. Sinceramente, nem todos voltam, né? Todos fazem essa pré-consulta aí antes da cirurgia. Mas alguns a gente indica, assim, vem uns dias antes, quando marcar a data, né? Que é a hora que bate aquela ansiedade maior, passa mais uma vez, pelo menos, vamos conversar a respeito disso. E Ah, alguns, legal. alguns infelizmente, só voltam depois, né? Não, Mas sim. tem esse protocolo, assim, certinho. E com relação à questão hospital que você falou, Uhum. hospitais hoje a maioria tem serviço psicológico dentro do hospital. Ah, legal. Então a gente fala muito isso. Precisou de qualquer coisa, para eles chamarem o serviço de psicólogo do hospital. Tá? Até onde eu sei, todos os hospitais do Rio de Janeiro Sim. contam com esse tipo de serviço. Públicos, inclusive, tá? Então, tem esse respaldo, né? Salvo exceções, se achar que existe alguma necessidade, lógico que a gente queria, sem problema nenhum. Como tem esse respaldo, a gente fica mais tranquilo, né? Sabe que o profissional, ou, né, vai ter um profissional que está apto a atender ali, tanto o paciente quanto a família, né? E o paciente fica tranquilo também, né? Caso tenha, de repente, alguma crise, alguma coisa mais específica, o hospital está ali para dar todo o suporte, tanto antes quanto depois de uma cirurgia, né? Lógico que depois da cirurgia, hoje em dia o paciente não fica nem um dia, né? Fica, eu acho que um dia tem alta no dia seguinte, né? Bem, Isso, bem tá? difícil o paciente ficar mais de um dia ali dentro do leito, né? Do hospital. Não, É, bacana. Então, a gente chegou no momento cirúrgico, é, legal. E o pós-cirúrgico, como é que a gente trabalha? Como é que a doutora Letícia, pessoal, psicologia bariátrica, trabalha? Existe, você operou hoje, você tem que voltar para mim daqui 30 dias, daqui 15 dias, como é que isso funciona? é. Aí eu vou falar como eu faço, né? Que eu imagino Sim, que outros profissionais podem fazer de maneiras diferentes. Geralmente eu peço para voltar comigo com 30 dias de cirurgia. Eu falo para eles assim que esse primeiro mês é um mês muito tumultuado mesmo, né? uhum, No início, os primeiros 15 dias ali, é muita mudança, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitas sensações ao mesmo tempo. Se eles acharem que essas sensações estão atrapalhando, para eles voltarem antes, né? Então, geralmente eles passam para o cirurgião em torno de 10 a 15 dias, que é quando eles fazem retirada de ponto, fazem a troca da dieta com a nutricionista. Então, se eles acharem que tem a necessidade, eu sempre atendo nesse período. sim, Mas a gente vê uma virada nisso, né? Quando eles saem dessa primeira dieta líquida, né, que é mais chatinha, que eles entram uhum, numa fase mais pastosa, essas questões emocionais melhoram muito. Coisas simples, ó, como voltar a mastigar, aham, né? Um cheiro e um gosto de uma comida diferente. Isso já traz um outro ânimo. Então, eles sim, têm que mudar muito o humor desses 15 dias para o outro. Então, eu falo que com 30 dias eu tenho mais elementos para avaliar como é que foi, como ele saiu de uma fase e entrou em outra, né? Como é que foi essa transição das fases alimentares, como o psicológico caminhou. Então, a minha orientação sempre é voltar pelo menos com 30 dias, tá? Salvo essas exceções, quando o próprio paciente acha que precisa, né? Aí ele volta um pouquinho antes. o paciente, então, ele tem meio que uma autonomia para dar uma ligadinha. Não estou me sentindo bem, preciso conversar com a doutora Letícia. Com Isso é normal, isso tá, legal. certeza, tanto eles entram em contato, às vezes com o próprio cirurgião, eu dou sempre meu contato para eles, meu Sim, caso, para eles me procurarem, caso eles precisem de ajuda. Então, também tem muita coisa que ali mesmo, por mensagem, por uma ligação, a gente consegue acalmar o paciente. Tem outros casos, não. A gente sim, vê realmente precisa ali o cara a cara, olhar um pouquinho, conversar mais a fundo. Aí eu peço para eles irem anteciparem um pouquinho essa consulta. Né? Mas é raro, não é a maioria, não. Fica bem, faz essa virada bem, e com 30 sim. dias conversa vários assuntos aí já. Legal. O Edson, vou aproveitar que você falou um pouquinho da dieta líquida pós-cirúrgica e tudo mais. Ele perguntou sobre a compulsão relacionada à bebida alcoólica, né?
que realmente é uma nova compulsão, né? E isso deve atrapalhar bastante aí, não só a parte nutricional da coisa, né? Mas também a parte psicológica. Você tem como explanar um pouquinho pra gente? Sim. Isso é uma realidade mesmo hoje, infelizmente. Alguns estudos aí de, se eu não me engano, 2 anos a 3 anos atrás, já estavam trazendo a ingestão de bebida alcoólica como um dos motivos de reganho de peso, tá? Dentre os três principais de reganho que estava entrando. E por que essa questão da compulsão? A bebida alcoólica, a compulsão da bebida alcoólica é uma compulsão muito parecida com a compulsão alimentar. Eu falo que para o Hum, cérebro é a mesma coisa, é colocar algo na boca com uma constante, com um movimento constante, né? Então é algo muito parecido. Então eu falo, essa troca para a cabeça ela acontece de uma forma muito fácil e muito natural. Então, a partir do momento que a pessoa experimenta a bebida alcoólica e o organismo aceita, e ela vê que dá para beber, que ela não passa mal com aquilo, às vezes vai virando essa troca. Então, que antes existia uma compulsão pela comida, se transforma nessa compulsão pela bebida. E outro ponto também que leva um pouquinho a isso é justamente a questão da mudança social. uhum. Então, você é convidado para um churrasco e aí a pessoa pensa, puxa, mas eu não posso comer. O que eu vou fazer no churrasco o dia inteiro? Ah, beber eu consigo. Então, ele acaba trocando, né? Então, quando ele vai para um evento social, que ele sabe que ele pode ter dificuldade em comer, ele usa a bebida como instrumento ali, né, naquele espaço. Então, isso também acaba se tornando, acelerando esse processo aí de reversão dessa compulsão. Então, realmente é algo que acontece muito, né? A gente sempre orienta os pacientes a darem o máximo de tempo possível, no mínimo 1 ano, sem pensar em bebida alcoólica. E depois disso, quando eles quiserem tentar experimentar a bebida, que eles tragam isso em consulta, tanto para mim quanto para a nutricionista, para a Uhum. gente orientando essa volta, em termos de quantidade, de frequência, né? Do ponto de vista psicológico, como ele se sente com aquilo, qual foi o nível de prazer que ele sentiu com aquilo, de estar substituindo ou não a comida para ele. Então, se a gente faz esse acompanhamento mais próximo, a gente consegue com certeza evitar que essa compulsão de fato apareça. Não, é algo muito, não digo prejudicial, né? Mas além de ser, né? Mas é muito preocupante porque você acaba meio que se isolando, né? Também é uma maneira, uma forma de fuga, né? Acaba sendo, né? Do tipo, de repente, a bebida alcoólica é uma fuga nossa, né? Do ser humano, vai. De repente, fiz a cirurgia e tal, aí aquilo que você falou, não consigo comer porque eu acabei de fazer a cirurgia e realmente o estômago tá pequenininho, então, eu consigo isso aqui. Pô, faz total sentido, é bem interessante. Lembrando o pessoal que está com a gente aí, que tiver alguma pergunta, coloca na caixinha de interrogação. Isso é muito importante, me ajuda muito e ajuda a doutora Letícia também, que eu consigo jogar para ela a pergunta. E aí eu vou aproveitar e vou ver se tem mais alguma coisa legal aqui para a gente explanar. O Edson, mais uma vez, ele perguntou para a gente... isso é uma preocupação que a gente estava até conversando outro dia lá na empresa. Existe, não acredito que seja um mito, mas é uma verdade bem próxima, que a doença do século é a depressão, né? Isso é bem dito por aí. E o isolamento social acaba te ajudando, né? Se você já tem alguma coisa depressiva, não sei quais os graus e tudo mais, mas você tendo alguma tendência a isso, eu acho que vem a piorar, né? Até teve uma paciente que vai operar aí, com o doutor Michel postou agora há pouco aí nos comentários que, estou ansiosa, eu preciso operar, não aguento mais pandemia, acabou o Covid, não sei o quê. O doutor Michel já voltou a operar, fique tranquila. Daqui a pouco vai chegar a sua hora, pode ficar bem tranquila. Mas isso é uma coisa que já passa na sua cabeça, do tipo, esse paciente que estava ali aguardando 3 meses para ter uma consulta ou estar preparado para uma cirurgia, ele chega um pouco debilitado nesse sentido de depressão mesmo, ou de ansiedade maior, ou de estar isolado e ter outros problemas que podem vir a afetar e você tem que segurar um pouquinho para depois, doutor Michel, esse paciente já está apto, a gente já fez todo o trabalho e tudo mais. Isso é uma preocupação? Sim, sim, é uma preocupação e é uma realidade, sim. Eu acho que poucas pessoas têm chegado bem, sabe? A maioria realmente chega muito afetado.
Então, quem está nesse processo de pré-operatório sofre bastante porque, imagina, estava com toda aquela ansiedade, aquela preparação, organizando a vida, planejando férias para poder operar nas férias. De repente vem algo que paralisa tudo e que não permite as pessoas fazerem planos futuros. Uhum. Então, a gente tem visto esses graus de ansiedade muito grandes. Quanto à depressão, eu acho que é o que você falou, a pessoa que tem a tendência, ela tende a ficar um pouquinho mais deprimida nesse momento que a gente está vivendo, né? Mas o que a gente tem visto mais são os transtornos de ansiedade. Então, aquela ansiedadezinha que aparecia aqui e ali, de repente vira uma super ansiedade, a pessoa começa a ter sintomas, que muitos confundem até com infarto, né? Vão parar na emergência achando que estão infartando e é uma crise de ansiedade. Então, o coração, né, parece que vai sair pela boca, a pessoa sua frio, sente dormências em algumas partes do corpo, e tudo isso é uma crise forte de ansiedade. Então, isso a gente tem visto muito acontecer, né? E eu falo muito para eles, tudo tem sua hora, né? Tem que tirar o melhor proveito disso. Então, se você tem que esperar mais um pouco, vamos pensar que esse tempo vai te permitir se preparar ainda mais para a cirurgia. Né? E mais, como é que foi sua reação diante dessa ansiedade? Descontou na comida? Né? Desregulou toda a rotina que a gente já tinha arrumado? E se vier uma ansiedade assim depois que você operar, como é que vai ser? Então, também usar isso para o próprio paciente identificar essas dificuldades e poder melhorar, eu acho que também é uma chance. Então, a gente não deve encarar isso como algo ruim, esperar mais 1, 2, 3 meses, não sei, né? Mas ao contrário, fazer disso um tempo útil para ajudar ainda mais na preparação da cirurgia. Né? Não, legal, doutora. A Clara, ela comentou aqui, ela está se olhando no espelho e não está magra mesmo, pessoas falando que eu estou assim. O que eu devo fazer? A Clara colocou aqui. Clara Tereza, obrigado, Clara. E Isso é aí? muito comum acontecer, né? E eu falo, é um dos motivos das pessoas frequentarem o psicólogo no pós-operatório, porque isso acontece muito, Antônio, principalmente com as mulheres, né? Nós mulheres somos vaidosas, a gente se olha o tempo inteiro no espelho, e a expectativa da mulher em mudar a imagem é muito maior do que a do homem. Os homens geralmente estão mais preocupados com saúde, com qualidade de vida, com outros aspectos. Para a mulher, a imagem conta muito. Então, acho que a primeira ansiedade que surge é justamente essa. Quero me ver magra. E esse Sim. processo não é de uma hora para outra, né? Não é normal se enxergar magro de uma hora para outra. Tem quem 5, 10 quilos a menos já consegue ver diferenças. Mas, sinceramente, isso não é a maioria. A maioria demora, às vezes, meses. Né? Alguns chegam na meta de peso e ainda assim não conseguem ver. Então, também esse acompanhamento é fundamental. Né? Eu passo para eles várias técnicas, várias coisas, atividades no dia a dia para eles fazerem, para ajudar, eu falo, a ligar o cérebro, ele virar aquele, né, aquele cartãozinho, ele passar a pensar, se ver e pensar nele mesmo de uma forma mais magra, e não mais como uma pessoa obesa. Então, por exemplo, recursos como foto, isso é muito útil. Né? A foto, acho que sempre mostra um pouquinho de fora ali. O espelho, a gente meio que vicia naquela imagem, a gente se olha todo dia, mais de uma vez por dia. Então, realmente, se a gente pensar isso para o cérebro, é um processo que demora a perceber. Se a pessoa conseguisse ficar, sei lá, 10 dias sem se olhar no espelho, de repente, quando ela se olhasse, ela veria uma diferença e aquilo marcaria. Mas hoje isso não é uma realidade plausível. Então, o recurso da foto ajuda muito. Né? Então, faço sempre exercícios com isso, olhar foto e fazer uma comparação no espelho. Enfim, várias coisinhas assim que a gente vai aplicando nesse pós-operatório para a pessoa ir conseguindo entender aí realmente a mudança de imagem. Não, legal. A Fio Salles falou um pouquinho também da ansiedade que você acabou de falar, só para não deixar de mencionar ela, ou ele, né? A gente não sabe, o Salles é um sobrenome. E a Dayana, ela falou que a maior dificuldade dela, voltando um pouquinho, 10 minutinhos atrás do nosso bate-papo, se eu não posso comer nem beber, como é que eu vou viver normalmente? Uhum. É uma boa pergunta. Ótima. E eu falo assim para as pessoas, quem falou que não pode comer e beber? Né? Exatamente. Agora, o que tem que pensar sempre é o que é normal. O que para ela é normal, que agora não está mais.
Então, eu falo assim, alguém que tem aquela alimentação totalmente exagerada, né, que come excesso ou que deixa de comer muitas horas por dia, vive comendo besteira, né, só alimentos calóricos, gordurosos, perigosos para a saúde. Será que isso é normal? Eu não vejo isso como algo normal. Tanto que Uhum, causou uma doença que a pessoa está precisando corrigir. Então, que normal é esse? Né? Então, se ela entender que dentro dessa vida nova, ela tem outros normais, ela vai aprendendo a lidar com isso. E, lógico, a gente tem que saber o tempo que ela tem aí de operada. Né? Realmente, no início, é totalmente anormal, concordo uhum. plenamente. Né? Uma dieta líquida, uma dieta pastosa, você comer 100 gramas, 150 gramas é algo realmente muito fora do comum. Mas é pensar também que esse tempo dura uma fase. Uhum. Depois vai progredir e as pessoas conseguem sim comer normalmente. Não vai comer aquele pratão enorme, 400, 500 gramas de comida, mas vão conseguir comer, fazer uma boa alimentação, beber normalmente. Então, é pensar isso, que normal é esse? Qual é o normal que ela quer? O normal que levou ela a ser uma pessoa doente e precisar de uma cirurgia para isso? Então, talvez esse normal precise ser mudado dentro da mente dela, né? Para ela poder enxergar isso de uma nova ótica, enfim. E aí vai abrir um leque de oportunidades para ela também rever essa forma de alimentação, enfim, ao consumo de bebida e tudo mais. Sim. Não, ótimo. Hoje, na pandemia, o governo e tudo mais, os Ministério da Saúde, fala da gente viver um novo normal, né? Mas É por que que esse novo normal não pode ser melhor que o normal antigo, né? Se existe um perfeito, normal antigo. Então, é mais ou menos essa a colocação, né? Mudei perfeito. de vida, resolvi fazer a cirurgia, eu tenho um tratamento com toda a equipe multidisciplinar, além da cirurgia e tudo mais. Então, agora eu vivo um ótimo, né? Vivo um excelente. Esquece o normal, vamos ser Exato. além disso. Isso é muito legal. Muito Melhorar, né? legal mesmo. E aí eu já puxo o adendo disso aí, que eu falo para as pessoas, puxa, será que não faltou um tiquinho, então, de acompanhamento psicológico antes, para já ir começando a fazer essa mudança, né? Então é importante as pessoas darem atenção a isso. Eu falo, tem que cuidar daquela ansiedade de querer operar logo em 2, 3 meses. Ninguém Uhum. gosta em 2, 3 meses. Então foram meses, anos, para você criar aquela rotina que você tem. E o emagrecimento depois da cirurgia vai ser muito mais rápido que isso. Mas se a gente não dá a chance da mudança ali psicológica acontecer antes, essas dificuldades todas vêm à tona depois. Né? Então, se É, faltou antes, vamos fazer bem feito o pós-operatório, que daí dá para a gente ajudar essas pessoas a reverterem isso. E é o que você falou, a perfeita colocação. Puxa, por que é normal se eu posso ser melhor ainda? Vamos é buscar isso ser aí. melhor. Né? Ótimo. A Ida Pereira ela perguntou algo nutricional, mas ela perguntou, vou citar ela. Obrigado, Ida. Ela perguntou quando que ela pode comer carne novamente após a cirurgia. A gente vai ter que voltar para a parte nutricionista da Tá coisa. nutricionista, é. Mas Ó, que você saiba, em torno de 30 dias ali, já pode começar a comer uma carninha moída, alguma é, coisa nesse sentido, isso. mas lógico, nutricionista que tem que responder isso. Eida, entra lá no vídeo da nutricionista que a gente pergunta para ela. Manda lá no nosso history, a gente liga para ela e fala, pergunta de novo. Me lembra, por favor. Olha aqui, a Graciane, ela aí também já voltamos para o nosso tema psicológico aqui. Aquela famosa frase, né? Cuidado para não engordar novamente. Mas é mais ou menos aonde a gente está conversando agora, né? A gente tem que ter um normal maravilhoso aí, uma vida nova, né? Isso, e eu falo assim, avalia quem que está te perguntando ou quem que está te falando esse tipo de coisa. Né? Tem pessoas que falam isso de fato para ajudar, para dar um alerta. Tem pessoas que eu brinco com os pacientes, olha, dor de cotovelo existe. Então, infelizmente, o ser humano não está pronto para ver o outro ser humano melhor que ele. Então, às vezes, isso afeta. Então, a gente sabe que tem situações em que é aquela espetadinha. Ó, falei, cuidado. Né? Mas tem outras que não. Porque não pode ser uma crítica construtiva com carinho. Então, avalia isso, né? De quem está vindo esse comentário, né? Sim. Para ela que conhece as pessoas que estão falando isso para ela, avalia. Avalia como foi a aceitação dessas pessoas em relação à cirurgia dela, né? E pensar, que eu falo, se as pessoas falam isso pra gente,
muitas vezes pode ser por uma falha nossa também, que a gente não está percebendo. Então, nunca exclui que realmente pode estar mudando algo que a própria pessoa ainda não percebeu, né? Então, mesma coisa, leve essas dúvidas em consulta aí com o psicólogo, que dá para a gente desbravar um leque de opções dentro disso e trabalhar a parte de autoestima também, porque quando a autoestima está boa, não importa o comentário que os outros fazem, a gente vai estar bem e firme com a gente mesmo. Então, quando afeta, talvez ainda está precisando de alguma coisinha ali para dar um suporte, um up maior aí. Buscar o positivo da crítica destrutiva, né? Do tipo, eu emagreci 10 quilos só porque, de repente, essa semana eu errei, né? Digamos, nutricionalmente falando, ou não fiz aquele exercício que já estava acostumado, caminhadas e tudo mais, ganhei 2 quilos. Aí eu já escuto logo, você está engordando de novo e tudo mais. É bem por aí. Mas aí, ok, olha lá para trás, realmente eu saí da linha aqui, né? Vamos voltar para a linha. É bem por aí. Sempre também, né? Em qualquer situação. A Jeane Narciso, ela perguntou como controlar a ansiedade na quarentena. Se tivesse esse mistério aí, essa seria ótimo. Descobrimos um novo paradigma aqui. Mas diz aí, existe alguma coisa que a gente possa fazer para pelo menos amenizar, vai? Acho que controlar a ansiedade independe aí de pandemia, de quarentena ou não, né? É porque eu acho que dentro de casa a gente tem recursos diferentes do que quando a gente pode sair. Então, inclusive a gente fala muito, puxa, tá ansioso? Dá uma volta, vai espairecer. Isso não pode mais, né? Não com a liberdade que a gente tinha antes. Mas é buscar dentro de casa os recursos para isso. Então, organização de rotina é muito importante. Dar atenção ao sono, tá? As pessoas têm sido muito displicentes com o sono, dorme a qualquer hora, acorda a qualquer hora. Isso cria ansiedade, isso cria irritabilidade naturalmente pelo próprio fluxo do sono que não está legal. Tentar alguma forma de alguma atividade física, o mínimo que seja, isso ajuda também a controlar a ansiedade. Buscar coisas prazerosas que a pessoa gosta de fazer, simples que seja, ouvir música, ler um livro, ver um filme, né? Liga para uma amiga lá que você não fala faz tempo, bate papo, que distrai um pouquinho a cabeça. E sempre importantíssimo, por que que eu estou ansioso? Sempre é importante se perguntar isso, o que está me causando essa ansiedade? Puxa, é a pandemia, é o medo do Covid, é a incerteza do futuro. Porque quando a gente começa a responder essas perguntas, a gente vai criando possibilidade para as respostas acontecerem, né? Então, sempre se perguntem, por que que eu estou ansioso? O que está causando isso? Tentar achar a origem, porque aí sim as respostas podem ser mais possíveis, né? Então, é buscar independente de pandemia, como eu falei, Sim. criar esse ritmo, né, de coisas prazerosas também. As pessoas focam tanto em trabalho, em cuidar de casa, e esquecem que lazer também é necessário, né? Que você chegar em casa, que seja tomar um banho demorado ali, usar seus produtos de beleza, no caso das mulheres que adoram isso. Enfim, são pequenos momentos, mas que já ajudam nesse autocuidado e ajudam também na ansiedade. Pô, excelente colocação, doutora. Obrigado. Vou aproveitar aqui, antes que esse comentário suba, a Letícia Trajano, ela recebe muitos comentários aí do pessoal, dos amigos e tudo mais. Fulano de tal operou e engordou de novo. Você operou e vai engordar de novo. Se você operar, você vai engordar de novo também. É melhor você operar e não contar para ninguém. Eu acho que aí sim tem tudo a ver com esse acompanhamento psicológico no pós-cirúrgico, que é o que a gente está falando. Eu acho que é importante demais. Pouco que eu já vivi nisso aí é algo que eu valorizo bastante, mesmo não tendo operado. Espero que eu não chegue lá, né? Mas tudo bem. Ó, assim, quanto a contar ou não contar, eu falo assim, se você se sente seguro da opção que você escolheu, é o que eu disse, não importa o que os outros vão te dizer, você está pleno do objetivo que você tem. Quando você não tem essa certeza, qualquer comentário te afeta. Então, eu falo para primeiro avaliar isso. Eu estou firme, decidido do que eu quero, independente do que os outros falam, porque opinião na nossa vida todo mundo sempre vai dar, por qualquer coisa.
Então, sim. sempre alguém conhece alguém que aconteceu tal coisa, que fez aquilo. Isso sempre vai existir para qualquer condição. Mas quando a gente realmente sabe, né, e tem o desejo 100% daquilo que a gente quer, não importa o que os outros falam. Mas quando começa a interferir, talvez esse conflito que cria está precisando, né, amadurecer a ideia da cirurgia, trabalhar um pouquinho mais isso, e cada caso é sempre um caso. Então, eu falo para as pessoas sempre responderem isso, né? Puxa, por que será que fulano engordou? Né? Então, deixa eu entender o que aconteceu com fulano, que fez ele engordar, para eu não cometer o mesmo erro. Sim. Então, mas também você vê que tudo depende de como a pessoa recebe, né? Então, fortalecer esse desejo e 100% ali naquilo que você quer, para essas respostas a essas questões serem automáticas. Então, a pessoa E saber o que é ser feliz, né, nesse ponto, né? Do tipo, o que é estar feliz, né? Porque é aquilo, não fiz uma cirurgia e tudo mais, mas eu também não gosto de ouvir que, você tá engordando, essa pandemia te engordou, hein? Assim, Uhum. acontece, aí eu vou correr atrás e tudo mais, é muito por aí. Mas, pessoal, é uma coisa que acontece realmente na cirurgia bariátrica. O reganho de peso é algo Sim. verídico, não é, mas muito provável porque o estômago ele volta a crescer, né? Não é porque você deixou ele pequenininho de novo que ele vai, de novo não, pela primeira vez que ele vai ficar daquela maneira. Ele é elástico, né? Falando coloquialmente, tá, gente? O cirurgião sabe explicar muito mais do que eu. Eu falo, Mas é, eu falo para pacientes isso, olha, estômago é músculo. Se você exato. tá com um braço fraquinho, você vai na academia e malha muito, o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer. Se você sai da academia, ele vai voltar. Então, o estômago tem o mesmo comportamento. Então, ele tá daquele tamanho, mas se você ensinar ele a chegar desse tamanho, ele vai aprender, né? Então, a gente tem que tentar manter ele sempre ali naquele mesmo nível, né? Sim. Olha, essa pergunta da Clara é bem legal. Vejo muito no grupo de pessoas dizerem que estou comendo um pouco a mais do que comiam no início, depois de um bar. Eu acho que ela quis dizer aqui do Depois seguinte, da depois da bariátrica, exatamente. É que ela não completou a frase, né? Isso tem a ver total com o psicológico, né? Da... entendi muito bem o sentido do que ela quis dizer, mas imagina assim, é, muitas pessoas fazem 2, 3 refeições por dia, né? Uhum. Quando se pensar Ah, no sim, se for na pós-operatório, quantidade. né, no pós-operatório da bariátrica, o ideal é fazer de 5 a 6, pelo menos. Uhum. Então, muitos têm essa sensação e falam no consultório, parece que eu estou comendo mais do que eu comia antes, né? Mas eu falo, não é mais volume. Talvez é o mesmo volume, mas aquele volume está dividido ali em várias refeições por dia, né? Então, não sei se é essa questão, né, que ela, Não, mas eu acho que você pescou bem. Eu acho que é justamente isso. Faz total sentido. né, porque Ela come mais, não quantidade de comida, né? E mais vezes, né? vezes. Mas vamos pensar, se você faz 2 refeições, almoço e janta, e você come, jogando alto aí, 500 gramas em cada uma, você está comendo 1 quilo de comida em 2 horários. Se a gente Sim, pegar esse mesmo quilo de comida, botar um pouquinho no café, uma colação, um almoço, vai manter o seu organismo de um outro tipo de funcionamento, né? E aquilo vai estar dividido. Mas muita gente tem essa sensação de estar comendo mais por estar comendo mais vezes. sim. E também tem uma tendência da nutricionista aí nesse caso, né? De aumento de metabolismo e tudo mais, de estar acelerando a quantidade de vezes por dia de comer do que deixar comer uma vez só um montão, né? Isso tem Exatamente, total a ver com a nutrição. A exato. Dayana Pacheco, ela tá mal-humorada depois da bariátrica. Ela, Hum, ela colocou que depois da bariátrica ficou muito mais rabugenta. Isso é uma coisa corriqueira? Acontece? comum, muito comum. Muitos chegam reclamando isso, ou porque percebem, ou porque os familiares começam a reclamar, né, dessa fase rabugenta. Então, assim, é real, tá? Tem vários motivos para isso acontecer. Tem motivos fisiológicos, porque eu falo assim, quando a gente reduz ali uma alimentação a um extremo, como é o pós-operatório, principalmente a parte imediata, algumas vitaminas podem faltar no organismo, vitaminas essas que têm tudo a ver com a nossa parte neurológica,
né? Então, vamos dar um exemplo de aí, B12, por exemplo, né? Uma B12 baixa pode causar irritabilidade nas pessoas. Então, só para a gente citar uma coisa. E também, do aspecto psicológico, a mudança de vida repentina. Eu falo que quando as pessoas têm tudo ali organizado e você pega e bagunça tudo, quem que não Uhum. fica irritado com aquela situação? É Então, verdade. tem um pouquinho desse extremo também. Então, de você tá ali naquela mudança, tá fazendo tudo acontecer, mas a pessoa se cobra muito também, né? De querer fazer tudo certinho. Então, isso dá um pouquinho, prende tanto que dá um pouquinho dessa sensação de irritabilidade. Também os comentários das pessoas podem causar um pouquinho disso, né? Pessoas que têm um excesso de questionamentos. Ai, quanto que você perdeu? Por que você está comendo isso? Você pode comer isso? Né? Ficam tanto, 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 que isso também traz. Eu Sim. falo assim, a pessoa que pergunta é uma. A pessoa que escuta, quantas vezes ela escutou aquilo durante um dia, durante, né, um mês? Então, são situações que também são normais causadoras de irritabilidade, né? Então, também a gente conversar e entender onde será que está a origem disso. Então, sempre o acompanhamento multi, quanto a parte do endócrino vai cuidar, né, a nutrição vão cuidar dessa parte das vitaminas, a gente vai ver se isso está interferindo, repondo, melhora. Sim. Se não é isso, é o aspecto psicológico. Então, a gente trabalha esse aspecto social, enfim, diante da necessidade de cada um. Não, ótimo. A doutora Andréia, que conversou com a gente sobre nutrição, falou muito da B12. Uhum. É bem importante no pós-cirúrgico, nessa suplementação de B12, caso necessário e tudo mais. É muito legal. A Bara em Foco, né? Ela perguntou como a gente lidar com a falta de apoio do marido, por exemplo. Parece que ele não queria, que fui fraca, sem garra em optar por fazer a cirurgia. Isso é uma coisa que é corriqueira, né? Eu já ouvi bastante sobre isso. Muito, muito. Olha, eu falo assim, você se propor a cortar um pedaço de um órgão seu, ser uma fraqueza, eu não É consigo verdade. ver dessa forma, né? Falou tudo. Simples assim, para começar. Mas eu falo muito para a pessoa assim, a gente sabe o sofrimento que a gente tem com aquilo que nos causa o sofrimento. Então, talvez para o outro, vou para academia e vou fazer a dieta, ele perdeu o que ele precisava, ótimo para ele. Mas se aquela pessoa já tentou, 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 ela está esgotada daquilo, por que não? É uma possibilidade, eu não vejo fraqueza, é mais uma forma de tratamento. Sim. Né? Então, eu jamais considero isso como fraqueza, muito pelo contrário, eu falo, tem que ter muita coragem, você se submeter a ter uma vida totalmente nova. Não é para qualquer um, né? Sim. Então, não é fraqueza de forma alguma. E quanto à questão do companheiro, né, esposos, maridos, enfim, que não apoiam, comunicação, né? Senta, chama, conversa, por que sim, por que não, tentar entender qual é o medo que a outra pessoa tem, porque geralmente é medo de perder, É né? isso. Maridos, principalmente eu falo homens, morrem de medo de qualquer coisa ligada a médico, né? Cirurgia, então, nem É pensar. verdade. Então, muito comum, por exemplo, se o casal tem filho pequeno, nossa, os maridos ficam horrorizados. E se você morrer, vou ficar eu cuidando do filho pequeno. Medos que são comuns. Então, senta, conversa e traz o companheiro, a pessoa que está ali com meio, consultas, Sim. né? Porque eu falo, eles Para também. atender junto, né? Exato, ter contato com a equipe poder explicar, poder também acalmar aquela pessoa é fundamental. Então, incluir aquela pessoa no acompanhamento do pré-operatório, isso ajuda muito também. Mas na minha pequena experiência aí, acontece muito do lado do marido realmente ter um pouco mais dessa objeção aí que a colega citou aí, eu até É, esqueci o nome, mas o mundo está mudando, né? Eu espero que isso melhore também. sim, Então, isso é importante pra caramba, essa mudança de pensamento aí. exato. A Tatiana Monte, ela perguntou quanto tempo de acompanhamento pós-cirúrgico. A gente até falou um pouquinho, mas não especificou, né, direitinho. Tipo, são 5 consultas. A gente falou que com 30 dias o retorno, o primeiro retorno, mas existem mais algumas consultas de acompanhamento ou é algo vitalício?
Então, a gente lá na clínica costuma dizer que é isso, é um tratamento para o resto da vida. Então, é vitalício sim, é o ideal, com a equipe toda. Mas, lógico, nos 2 primeiros anos, né, que são as principais mudanças, o acompanhamento ele tem que ser mais próximo. Então, a gente tem um protocolo, né? Imagino que cada equipe também tem aí um protocolo de pós-operatório. Então, depende muito. Se o paciente está bem, a gente espaça um pouquinho as consultas. Se surgir algum problema, a gente encurta esses retornos, né? Mas vamos Sim. pensar que pelo menos nos 2 primeiros anos, essas consultas vão ser bem mais frequentes. Depois desse tempo, ele tendo, vamos dizer, entre aspas, uma alta aí da parte médica, que pelo menos um check-upzinho anual ele faça, né? Que vá pelo Uhum. menos 1 vez por ano, passa lá por todo mundo da equipe, faz uma avaliação, vê como tá. Tá bem, ano que vem volta. Não tá, vamos voltar a um acompanhamento mais frequente. Não, com certeza. A gente está em caso de família aqui, doutora. A É, Nádia Silva, ela perguntou que muitos casais se separam depois de uma cirurgia bariátrica. Tem muito a ver com a autoestima mesmo? olha, pode ter. Mas eu falo assim, bariátrica não causa separação, divórcio em nenhum casal. Então, a Uhum. primeira coisa que a gente tem que avaliar é como que está esse casamento, né? Como foi a base desse casamento até aquele momento. Então, a cirurgia traz muitas mudanças. Se é uma relação que já não está bem consolidada, qualquer mudança pode destruir aquilo, né? Então, depende muito de N fatores. Mas lógico, a autoestima tem muito a ver. Mais uma vez aí falando com as mulheres, a gente vê muitas mulheres aceitando muito de casamentos, de relações, empregos, tá? Eu falo de qualquer tipo de Sim. relacionamentos, amizades, por se subjugarem, né? Por não ter autoestima boa, se conformam com aquilo, já conquistei esse marido, esse amigo, esse trabalho, vou ficar no comodismo por medo de percorrer outro tipo de situação, enfim. Então pode acontecer sim, né? Da pessoa melhorar a autoestima e ela perceber o que realmente tem valor à volta dela. E aí, nisso, pode ser que essas relações podem acabar, né? Mas eu falo, a causa não é bariátrica, né? Já existia alguma coisa prévia ali, talvez que não foi bem cuidada ao longo do casamento, né? Porque Não, nem é com a certeza. bariátrica faz bariátrica separa. Olha, não é assim não. Quem emagrece, separa, então. Não Se a é? pessoa. Então, tem alguma coisa. Acontece, né? Então eu Pode, falo, pode acontecer. Não, quem começa a olhar no espelho e acha que está bem, separa também. É mais ou menos por aí. E as depende coisas vão mudando. do dia. Exato, exatamente. Doutora, você teve inúmeras aí pessoas, colegas que falaram que estão com saudade, então você está devendo aí, depois você dá uma olhada de novo, que a gente, conversando aqui, a gente não consegue ver muito bem quem está falando com a gente, mas dá uma olhada de novo no vídeo lá para você dar um, oi, tô aqui, tô viva, tô Com certeza. vivendo. Queria agradecer mais uma vez você pelo tempo. A gente tem aí 2 minutinhos para encerrar. E, lógico, quero agradecer o Dr. Michel, que deu o contato, Michel Menezes, pô, excelente profissional, um cara, não preciso nem falar, é o concurso mesmo, é um cara sensacional como pessoa e como profissional. E obrigado, prazer, né? A gente está se conhecendo hoje aqui, quase que pessoalmente, Pessoalmente. virtualmente. Mas foi um papo muito legal, obrigado mesmo. Foi sensacional, passou muito rápido. Eu queria mais umas 2 horinhas aqui contigo para a gente Mudou o tempo. trocar essas informações, esse conhecimento. Então, obrigado mesmo, foi muito bacana. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, né? A oportunidade, o convite aí de vocês, a oportunidade de falar em nome da É clínica, bom, sim. a confiança do Michel aí pela indicação também. Aos pacientes aí que entraram, né? Que estão dando apoio, família, aí tô vendo bastante gente da É, família lógico, família tem que ajudar. colaborar, É sempre bom, sempre bom. Não, foi né? muito legal, doutora. Falar sobre isso. E é aquilo, tanto no YouTube quanto no Instagram, você consegue rever, indicar as pessoas, ó, bati um papão lá, a gente falou sobre muita coisa, dá uma olhada antes de vir me consultar, de repente é interessante. Quase uma anamnese. Dúvidas, né? Já tira algumas dúvidas. Isso aí. Legal. Em vez de ir no Tô à Dr. disposição. Google,
Disposição para responder qualquer dúvida, tá? Quem tiver ainda com alguma questão que a gente não conseguiu responder, manda mensagem aí no Instagram, enfim, que a gente conversa também. Tá ótimo, doutora. Obrigado mais uma vez. Eu que Bom agradeço. descanso e a Obrigada gente vai se também. falando. Tá, Tchau, joia. tchau. Tchau, tchau.